Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você, é um prazer ter a sua companhia conosco para mais um estudo bíblico nesta semana, neste domingo, neste momento tão especial que a comunidade evangélica no Brasil e no mundo todo consagrou como o tempo de estudar a palavra de Deus. O programa de estudo bíblico à distância é uma ressignificação da nossa tradicional escola bíblica dominical para os nossos dias atuais de novas tecnologias. Então, nós temos na nossa igreja todo um programa voltado para esse estudo bíblico sistemático, contínuo, dominical e aberto a todas as pessoas que quiserem participar. É um programa gratuito e é um programa aberto a todas as pessoas. E você tem acesso a esse trabalho, a esse material de forma gratuita em nosso blog. Então você, através dos blogs da igreja e do meu blog, dos meus blogs pessoais, você tem acesso a apostilas que são escritas especificamente para ajudar as pessoas que nos assistem a acompanharem o estudo da palavra de Deus. Aonde você encontra esse material? Aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem aí vários endereços de blogs, tanto no meu blog pessoal, o blog de filosofia, espiritualidade e psicanálise e o blog da igreja. Então, esses materiais estão disponibilizados gratuitamente em PDF. Você pode baixar e acompanhar o estudo bíblico. Também as aulas estão gravadas em uma playlist no canal da igreja no YouTube. Você dá uma olhadinha aqui embaixo também na descrição e você vai encontrar no canal da nossa igreja a playlist com todas as aulas correspondentes às apostilas no nosso canal do YouTube. E você pode assistir a hora que quiser, ele é flexível e você pode, a cada possibilidade que você tem, fazer o seu acompanhamento. Você pode acompanhar os vídeos aí ouvindo no seu carro, pode assistir enquanto você está na sala de espera do consultório, você pode assistir se você está internado em um hospital, pode continuar estudando a Bíblia, mesmo num leito, mesmo internado. Se você tem dificuldade de acesso à igreja para estudar a Bíblia, você pode fazer o seu estudo bíblico aqui. E você mesmo, se você é um crente assíduo da escola dominical e ama a palavra de Deus, pode continuar, aprofundar ainda mais os seus conhecimentos com este programa, porque ele é elaborado com um grau de pesquisa e de aprofundamento que é muito característico dos estudos bíblicos que eu mesmo faço para o meu ministério. Eu me dediquei, eu me consagrei durante toda a minha vida, desde os meus 20 anos de idade, quando eu entendi o que era estudar teologia, quando eu estava no seminário, eu entendi que a minha vocação seria me preparar para oferecer um conhecimento bíblico que fosse acessível para todas as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu estou fazendo aqui é o meu ministério. É aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu me sinto chamado para fazer. Espero que isso faça bem para você. Espero que isso contribua para a sua formação, para o seu crescimento pessoal e que isso faça de você um conhecedor mais profundo das Escrituras. Bom, gente, você já sabe que nós estamos estudando o livro de Provérbios. E nós programamos o estudo de Provérbios em 20 temas. E hoje é o 20º tema.
Mas não terminamos aqui. Essa é a penúltima aula, porque eu percebi que precisávamos de mais uma aula, que será no próximo domingo, a aula de número 21, quando vamos falar da leitura que o crente pode fazer do livro de Provérbios. Nós já descobrimos que o livro de Provérbios está relacionado a uma cultura, que é a cultura hebraica, a cultura judaica. E como nós, como cristãos, fazemos essa leitura? Domingo que vem, na aula que preparamos, você vai aprender um pouco como que a gente pode fazer uma aproximação entre os conteúdos do Novo Testamento com o livro de Provérbios. Muito bem, sem mais demora, vamos colocar aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Hoje temos um assunto bastante interessante, que é sobre o tema da política. Então, nos estudos do livro de Provérbios, a sabedoria para a vida, vamos falar sobre política. Meu Deus, mas vamos falar de política na religião, na igreja, como crente? Não, não é o que você está pensando. Nem é o que muitos pastores e líderes estão fazendo nos púlpitos da igreja de forma equivocada. Nós vamos falar da política na Bíblia, com a Bíblia na mão. E a fonte da nossa consulta será o livro de Provérbios. Para a gente aquecer um pouco a nossa mentalidade, nosso pensamento, nossa aprendizagem, vai aí um versículo para você entender que política é um assunto espiritual. A política e a religião são duas coisas que podem caminhar juntas, elas não são antagônicas. Vamos dar uma olhadinha? Provérbios capítulo 29, verso 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Você está vendo aí que há uma ideia bastante clara do livro de Provérbios sobre a importância da política para a vida em comum. A política não é o que estão fazendo dela nesse momento no mundo e no Brasil. Muitas pessoas usando a estratégia política para defender princípios ideológicos e para garantir seus interesses de grupos, de classes sociais abastadas. E não é isso. Política não é isso. Essa é a parte nociva da política. É a banda podre da política. Nós não queremos essa banda podre. Nós queremos a política que está relacionada a dois assuntos muito importantes. Primeiro, a justiça. E o segundo, a ética. Então, quando a gente fala de política, estamos falando de como nós podemos trazer a arte de governar para o bem comum, para a prática da justiça, para a questão da ética. E nós, como cristãos, temos o dever de colocar isso em prática. Somos nós que conhecemos a Bíblia. Se nós, como cristãos, não somos capazes de colocar em prática a nossa ação política, seja como governante, seja como cidadão, como deputado, como membro de partido político, etc., se nós não somos capazes de fazer isso com ética e com justiça, nós estamos pecando, nós estamos falhando na nossa conduta espiritual, no nosso testemunho pessoal como cristãos e cristãs no mundo. Não cabe a um crente ser flagrado em atos de corrupção, em atos ilícitos, carregando dinheiro de procedência ruim, como a gente está vendo ultimamente no noticiário, né? Isso não cabe a um crente, não cabe a um crente com palavras torpes na boca, falando mal de governos e de opositores. Não, não é isso, gente. É claro que você pode ter sua posição política, não tem problema nenhum. Você pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode assumir qualquer posição política, desde que você pratique a justiça e a ética. É isso que a Bíblia ensina.
Se você está fazendo isso, olha, errado, diferente disso, está muito mal. E olha, é isso que deve orientar as nossas escolhas, porque como nós vivemos numa democracia, a nossa escolha define quem vai nos governar. Se você não gosta de política, meu irmão, tem quem goste. E você vai ser governado por um deles. E então, escolha bem quem vai te governar, escolha bem quem vai exercer controle sobre a vida social. Saber escolher é uma arte na democracia. Então, nós estamos aqui num outro contexto, claro, o contexto de Provérbios era o contexto monárquico, mas que envolvia essa prática da justiça, da ética, do bom senso, da prudência na vida pública. Então vamos para a aula. Fique com a gente. Tem muita coisa para a gente descobrir aqui nesse conteúdo que nós preparamos para a nossa reflexão. Não perca nada. E qualquer dúvida que você tiver, pode escrever aí nos comentários, pode deixar aí como observação. Tem um chat para quem está nos acompanhando ao vivo, está aqui do lado, né? Se você está vendo no seu computador, se você está vendo no seu celular, ele deve estar embaixo aí do vídeo. Ou do lado, se você, conforme a posição que você coloca do seu celular. Se você está no computador, ele está realmente aqui do lado. E se você está assistindo fora da transmissão ao vivo, está aqui embaixo o comentário, você pode colocar o seu comentário e vai ser muito importante para a gente saber quais são suas dúvidas, quais são as suas convicções, o que você pode fazer para dialogar com a gente, tá bom? E segue a gente, por favor. Inscreva-se no nosso canal, também acione o sininho para você receber quando tem uma aula nova, quando tem uma mensagem nova da nossa igreja, do meu ministério, daquilo que eu faço como pesquisador. E compartilha essa transmissão para os seus amigos, seus familiares, seu grupo da igreja. Isso é muito importante para a gente. E não deixa de colocar aí o seu joinha para a gente poder aqui, tá bom? Muito bem, gente, vamos então adiante, porque a lição de hoje é uma lição extensa, é uma lição que tem um conteúdo muito denso e é preciso a gente ter muita tranquilidade para a gente tratar disso. E eu estou aqui muito tranquilo, tá bom? Porque vou falar para vocês de política, que eu acho que muitos irmãos da nossa igreja nunca me ouviram falar sobre política desse modo, que é a política de acordo com a Bíblia. A política como a Bíblia nos ensina a fazer. E é por isso que eu tomo as posições que eu tomo, com as falas que eu tenho, com as escolhas que eu faço na minha esfera política, tá bom? Não é para influenciar você, não. Se você tem suas convicções, continue com as suas convicções. Não tem problema nenhum você ser de direita ou ser de esquerda. Eu não sou partidário desse tipo de orientação teológica. A Bíblia não tem isso. Até porque quando a Bíblia foi escrita ainda não existia direita e esquerda. Direita e esquerda é uma invenção do século XVII, com o rei Luís XV lá da França, que aí as pessoas sentavam no plenário do parlamento. Quem era a favor do imperador sentava-se à direita e quem era contra sentava-se à esquerda. E é isso, gente. E se você tem essa convicção no seu coração, não faz diferença nenhuma. No céu, todos nós estaremos. E a igreja tem que ser o lugar em que todos e todas possam conviver harmoniosamente. É isso que eu ensino, é isso que eu defendo. E acho que o papel da igreja é esse: dizer que no reino de Deus cabe todo mundo. Só que o reino de Deus é justiça. Sem justiça não existe. Se você é de direita e não pratica justiça, está errado. Se você é de esquerda e não pratica justiça, está errado do mesmo modo. Então, o nosso compromisso é com a verdade, com a justiça, com a ética, com o bom senso, com a prudência, com o bem comum, com aquilo que faz bem para todos e todas.
e as ações que nós praticamos em termos de fé devem ter lugar na esfera pública. Gente, eu falei coisa pra caramba aqui, né? Mas se você gostou do que eu falei, eu não escrevi isso não, tá, gente? Mas se você quiser, pode repetir e para poder ouvir de novo. Muito obrigado aí pela paciência de me ouvir quanto a isso, tá bom? Mas vamos em frente. Eu tô tranquilo, hein, gente? Por favor, vamos acompanhando. Então, gente, para o livro de Provérbios, política tem a arte da prática da justiça, tem a ver com a prática da justiça. É isso. O que é política em Provérbios? Não é como os gregos falavam. Os gregos ensinaram que a política é a arte de viver na polis. Não é o que o hebreu imaginava. O hebreu entendia que política é uma prática para se garantir a justiça, o direito e o bem-estar comum. É isso que a gente faz. Isso é papel de quem? Do governante? Não, é de governantes e de cidadãos. São princípios que devem orientar governos que sejam justos, sábios e tenham o temor do Senhor. Isso é um resumo do que é a política para a Escritura, que permeou toda a produção do Antigo Testamento e influenciou a redação do Novo Testamento. O Jesus, ele seguia esse princípio político na sua conduta. Os apóstolos também se envolviam com esse tipo de organização da vida pública. Então, quando falamos de política na Bíblia, estamos falando de uma prática de justiça, de uma garantia de direitos e também a promoção do bem-estar comum. Deu para guardar isso aí? Pelo menos isso aí agora eu sei que tá no lugar certo. Provérbios diz assim: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Existem pecados coletivos? Sim, existem pecados sociais. E esses pecados precisam ser levados em consideração. Pecados que promovem a injustiça, pecados que retiram direitos, principalmente de órfãos, de viúvas e de estrangeiros. E pecados que promovem a exploração e a violência. Esses são pecados sociais gravíssimos que o livro de Provérbios lembra que eles existem. Eles podem ser praticados tanto por governantes quanto por cidadãos. A política, então, envolve exercício de poder. E esse poder está orientado a ordenar a vida social. Está orientado a garantir o bem-estar comum e a prática da justiça generalizada. E era para isso, então, que os governantes deveriam desenvolver o temor do Senhor, governar com sabedoria e agir com justiça. Então, quando nós falamos de política nas Escrituras, nós estamos falando não só de um tema social, um tema humano, ou um tema mundano, mas um tema espiritual. Isso tem a ver com a gente. Crente tem o dever de viver a sua fé na esfera pública. Isso é muito importante para a gente. O espaço onde a gente pratica o nosso testemunho, onde a gente pratica a nossa evangelização, quando nós conquistamos aqueles nossos irmãos e irmãs, nossos queridos e queridas para o segmento da fé que professamos, isso se dá na esfera pública. Ninguém vai querer seguir um Deus que promove a desigualdade social. Ninguém vai querer seguir um Deus que naturaliza a violência e a exploração. Não cabe isso. O que nós queremos é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de justiça, um Deus que acolhe a todos e todas, um Deus que acolhe ricos e pobres.
em que todos podem viver em comum numa mesma comunidade de fé. Esse Deus eu quero seguir. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu ensino nas minhas mensagens, nos meus textos, nos meus livros, nas minhas reflexões. E eu convido você a caminhar com a gente nesse sentido. Provérbios 29:4 diz: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Então, o livro de Provérbios é um livro que foi escrito durante um período em que a monarquia de Israel estava sendo ali estabelecida. Israel era uma nação que estava começando. E na monarquia, você que conhece a história bíblica, né, de Israel, sabe quando foi implantada a monarquia, foi um período de rebeldia. O povo não queria mais aquele governo dos juízes, em que o governante ele exercia um papel teocrático, como se fosse indicado por Deus para fazer aquilo. Então eles, não, nós queremos um rei como todo povo tem. E a experiência foi muito dolorosa até então. Então veio o rei Saul, que foi destronado. Depois veio o rei Davi, que expandiu o Estado, né? Expandiu o território da nação, o poder da nação, mas não foi suficiente, porque deixou algumas marcas muito negativas na sua conduta moral. E veio então o seu filho. Seu filho, que era uma espécie de um filho bastardo, né? Que filho de Davi com Batseba. Você conhece bem essa história, mas ele governou, e governou com sabedoria. E estava ali, o terceiro rei de Israel, estava ali começando uma dinastia. Ele era o segundo na linhagem de Davi. Veio Davi, o filho dele, depois os filhos governaram e foi dali por diante. O próprio Salomão escreve neste livro de Provérbios muitos princípios de governança pautados nessa noção. Noção de equilíbrio, de integridade, de bom senso. Por isso que ele foi chamado um rei com sabedoria, um rei sábio. E sua sabedoria alcançou fama no mundo todo. Houve um outro governante dessas grandes civilizações, que foi o rei Ciro, que foi considerado um grande governante, sábio, que tinha leis sociais muito justas. Mas aqui em Israel, nós estamos falando do século VII, século VIII, antes da Era Comum, antes de Cristo. E ali Salomão, desculpa, já exercia uma certa influência para o ensino da sabedoria, para governar com sabedoria. De tal modo que em todo o livro de Provérbios você vai encontrar essa preocupação com a arte de governar. E essa arte de governar não é um exercício autônomo, não é uma prática de tirania, de despotismo, de autoritarismo. A arte de governar se realiza em meio a uma multiplicidade de conselheiros. É na multidão de conselheiros que encontramos a sabedoria. A atuação dos conselheiros era voltada para o planejamento, era voltada também para a consultoria a respeito das melhores práticas de política pública, de governabilidade, de relações exteriores. A estrutura do Estado de Israel não era a mesma, por exemplo, que o Brasil, que tem 3 poderes. A ideia dos 3 poderes é uma ideia liberal e moderna. Foi criada por Montesquieu no final do século XVIII, na França, quando ele escreve os princípios do Estado, que era governado pelas monarquias. Ele diz, então, em vez da monarquia,
nós vamos reduzir o poder do príncipe. E como é que a gente reduz o poder do príncipe? Distribuindo o poder em 3 instâncias que devem dialogar entre si, que devem ser independentes, que devem dialogar entre si. Você lembra quais são eles? Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso é do Brasil, da Constituição brasileira. Mas na época de Salomão não tinha isso. Então ele precisava ter um alerta, um bom senso para poder entender que a arte de governar envolve a consultoria e a presença de conselheiros em seu governo para atuar nessas áreas, nas áreas de política pública, de governabilidade e de relações exteriores. O governante ele não sabe tudo e ele não tem todos os poderes deles têm que ser limitados pela sua prática. Eu lembro bem, nas civilizações ali próximas, tinha, por exemplo, os medos e persas. Já ouviu falar disso? A lei dos medos e persas. Era uma lei tão severa que o imperador, o governante, tinha o dever de seguir. Então, se ele decretava uma lei, ele então tinha o dever de colocar em prática. Se ele não colocasse em prática, ele era destituído do cargo. E para que ele pudesse exercer o cargo, ele precisava de conselheiros que olhem, isso aqui vai ferir com aquela lei que você escreveu. É isso, gente. Governar é uma arte que você tem que fazer combinando as necessidades de uma população, de uma sociedade, com aquilo que é para o bem de todos. Então você tem que ter sabedoria. Não tem como você fazer só aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer. Muitas vezes é fazer aquilo que eu não gosto, mas que faz bem para todo mundo. Isso é uma arte que precisa ser colocada em prática. Sem diretrizes, a nação cai. É o que Provérbios ensina. O que salva é ter muitos conselheiros. Provérbios dizendo para o século 21, depois de Cristo, que é assim que se governa. Antes de qualquer ação, os governos então precisavam dialogar e planejar. Saber colocar em prática aquilo que eles não sabem. Dizer, olha, eu não sei como fazer isso. Como é que a gente consegue? Então, olha para o futuro, dialoga com as pessoas e coloca isso num plano. É assim que se governa. Antes de qualquer ação, todo governo tem que sentar para planejar as consequências futuras, os riscos. Diz Provérbios assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Então, o sucesso de um governo estava em sua capacidade de reunir sábios, guias e conselheiros que tinham o dever de orientá-los. Eram esses homens e mulheres. O livro de Provérbios, então, está marcado pela atuação deles. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, o livro de Provérbios é um livro que rejeita a tirania, o despotismo, o autoritarismo, embora reconheça a autoridade do governante. Ele não diz assim, você não pode governar, mas governar não quer dizer ser tirano. A autoridade, ela deveria ser uma capacidade do governante de praticar a justiça. Ele é autônomo para praticar a justiça, para fazer o que é certo, para fazer aquilo que é bom para todos e todas. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Que palavra importante. Não dá para ficar ouvindo governante que fala bobagem, que fala mentira,
que promove ódio, que faz perseguições a adversários. Não dá para isso, não cabe ao governante. E se tem alguém que já fez isso nessa vida, deve ser rejeitado. Um governo justo, sábio e aberto ao diálogo é capaz de promover o desenvolvimento social e econômico de uma nação inteira. Mas governos ímpios são capazes de afastar as pessoas que são do bem, e promover o medo na sociedade. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Da mesma forma, governantes que agem de forma corrupta, de forma desonesta, sem integridade, causam sofrimento para a população. A honestidade traz satisfação para toda a sociedade. Ser honesto, ser sincero, ser autêntico faz muito bem. Ser transparente faz muito bem para todo mundo. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Por essa razão, o governo deve ser exercido com justiça. Está aí a explicação que a gente precisava. Por que política e justiça caminham juntas? Porque é aquilo que vai garantir o direito, a dignidade, a proteção daqueles mais vulneráveis. A política é para quê? A política é para fazer o bem para os mais pobres. Quem é rico não precisa de política. Já tem lá o seu domínio, a sua ferramenta que lhe ajuda a superar as suas necessidades. Quem precisa é o vulnerável, é o órfão, é a viúva, é o estrangeiro, é o pobre que vive na nossa sociedade, que são a maioria. Se você olhar direitinho, a grande maioria da sociedade brasileira, por exemplo, é formada por pessoas pobres, pessoas vulneráveis, pessoas que dependem de auxílio. São, inclusive, muitos lares que têm crianças governados por mulheres que precisam da ajuda da sociedade organizada, que é o Estado. Então, vamos pensar nisso. O governo ele precisa garantir a proteção dessas pessoas para que elas possam viver dignamente. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Então, aquele governante que é comprometido com a justiça, só nele olhar já explicou tudo. Então, não precisa fazer muitos discursos. O que seria governar com sabedoria para o livro de Provérbios? Eu anotei algumas coisas aqui. Vamos compartilhar com vocês. Primeiro, praticar a justiça. Governar com sabedoria é praticar justiça. Por meu intermédio, os reis governam, diz a sabedoria, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Governar com sabedoria é combater a maldade, a violência, a exploração. O rei sábio abomina os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. Olha, gente, a ideia é de abanar mesmo, aquele soprar, manda embora, tira a poeira, é como se fosse uma sujeira. O ímpio é como uma sujeira na sociedade, segundo Provérbios. E o que se faz com ele? Passa a roda de debulhar. O que era a roda de debulhar? A roda de debulhar era um instrumento de tortura. Incrível isso, né? Existia tortura naquela? Claro que existia. Então, havia uma pedra nos moinhos que era para debulhar o trigo. E essa pedra, que era a mó, era uma pedra grande. Então, ela passava assim por cima do trigo e separava o conteúdo do grão da sua casca.
E era isso que então se esperava fazer: esmagar o inimigo, esmagar o ímpio. Não pode dar uma chance para que ele prospere, para que ele exerça poder sobre os outros. É preciso aniquilar a força do ímpio. E isso aí era feito de uma forma bem truculenta mesmo, né? Não tem jeito. Era da época. Governar com sabedoria era se dedicar em fazer o que é certo. Governantes têm que fazer o que é certo, fazer para o bem. E nem sempre a lei ela está voltada para isso. Então ele precisa seguir a lei, ele precisa observar, mas precisa dialogar e ver naquilo que a lei pode ser, então, ajustada para o bem de todos. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Então, os governos, eles prosperam à medida que valoriza o esforço, a dedicação daqueles que fazem o que é certo. E isso faz bem à sociedade. Governar com sabedoria é manter um programa de governo que promova o desenvolvimento. Entra governo, sai governo, o desenvolvimento continua. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente, a ordem é mantida. Então, governos sábios, governos prudentes, continuam os projetos de desenvolvimento do governo anterior e dá continuidade ao projeto de desenvolvimento da sociedade, mesmo que tenha essa alternância do poder. Não é para um governo seguinte destruir tudo aquilo que se conquistou nos governos anteriores. Não importa se é oponente, se pensa diferente, o que está em jogo é o desenvolvimento social, o desenvolvimento do bem comum. Então, se isso está trazendo bem para as pessoas, por favor, continue. Não é para destruir as conquistas, aquilo que foi construído anteriormente. Governos sábios e prudentes dão continuidade aos programas que fazem bem para toda a sociedade. Da mesma forma, era preciso também governar com justiça. O que é governar com justiça? Anotei também algumas coisas aqui. Governar com justiça era evitar a maldade. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Governar com justiça evita o sofrimento e a desigualdade social. Quer saber se uma sociedade pratica a justiça? Observe como vivem as pessoas, como são distribuídas as riquezas produzidas por essa sociedade. Se ela vai para uma minoria que detém o poder, está errado. A riqueza produzida por uma sociedade deve ser distribuída de forma equitativa com todos os cidadãos. Deve fazer bem para todo mundo. E como é que se faz distribuição dessa riqueza? Através de políticas públicas, através de salários justos, através de práticas que cuidam da saúde, da educação de todo mundo, que investem na infraestrutura social. Enfim, é isso que a gente tem que pensar. Não é beneficiar uma minoria em detrimento da maioria. Governar com justiça evita o sofrimento e a desigualdade social. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Foi o que pensamos no começo. Pessoas justas já entendem isso de cara. Aquilo que a sociedade constrói deve ser destinado ao bem comum. Sempre. Sempre, em qualquer situação, em qualquer regime político, econômico, no mundo todo, seja quem governe, aquilo que a sociedade produz como riqueza deve ser para o bem de todos. Governar com justiça promove estabilidade social,
política e econômica. Se o rei julga os pobres com justiça, veja que coisa interessante, né? Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Quem cuida do pobre, quem faz justiça ao pobre, ele tem lugar no poder sempre. Quem faz bem para o mais vulnerável é aquele que deve governar. Dessa forma, o que a gente tem? Os governos deveriam se preocupar em governar bem, governar com sabedoria e governar com justiça. Mas também, isso não era uma tarefa só do governante. Os cidadãos também deveriam saber como se comportar diante das autoridades. Política não é um assunto para governantes apenas, mas é para os cidadãos comuns, para gente como a gente. Essa era uma arte que precisava ser desenvolvida com a finalidade de se promover a moderação, a prudência e o bom senso. O que cabia ao cidadão? Cabia isso, ter uma vida moderada, ter uma vida marcada pela prudência e pelo bom senso. Isso é viver bem numa sociedade. Provérbios 23, de 1 a 3, diz assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não se deixe seduzir por aquilo que te oferecem. É isso que o provérbio está dizendo. Seja prudente. Desconfia das coisas. Todo santo desconfia de esmola demais. É o provérbio popular brasileiro, né? Então era preciso encarar os problemas e a realidade com discernimento. Para você viver bem numa sociedade, tem que estar antenado, tem que ter discernimento, tem que saber das coisas. Agir sem parcialidade, tratando a todos de forma justa e digna, cidadãos e governantes. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Então, descarta-se aqui a impunidade, seja de quem for. Não dá para um juiz, um governante, ou mesmo um cidadão dizer, que pessoa boa, porque ele faz aquilo que eu gosto. Se ele é ímpio, ele tem que ser tratado como ímpio. Se ele cometeu crimes, não importa quem seja um rico, um milionário, um político, um governante, um militar, um cidadão. Cometeu crime, responde na justiça pelos seus crimes. E se a condenação vier, se ele for considerado culpado, que ele responda por eles de acordo com a lei. Isso é Bíblia, gente. Não é nada assim extraordinário, é Bíblia. A gente está falando de Escritura. A conduta em geral deveria ser pautada pela observância das leis, dos mandamentos. A gente já viu que a justiça em Israel era marcada tanto pela lei escrita de Moisés, quanto por muitos mandamentos que existiam na tradição oral. Tanto cidadãos comuns quanto aqueles que ocupam posição de liderança, todos respondem igualmente perante a lei. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Então, o livro de Provérbios procura definir o que seria esse governo ideal para nós nos nossos dias atuais. Bom, o governo ideal é aquele que investe na busca de soluções para os problemas da sociedade. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis.
Então, se você tem problemas que são insolúveis na sociedade, cabe aos governos procurarem soluções, respostas e oferecerem para o bem comum. O governo ideal garante a justiça e o direito a todos. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. O governo ideal, então, é aquele que faz bem para todo mundo. A política, ela não possuía, naquela época, como eu falei no começo, linhas ideológicas claras, como temos hoje a respeito das noções de esquerda e direita. É um equívoco a gente condenar esquerda ou condenar direita. Cada um tem a posição que quiser, é livre para isso. Isso é da democracia. O que o livro de Provérbios apresenta como exigência política é o cuidado com os mais pobres. Então, seja você de direita, seja você de esquerda, seu dever sabe qual é? Cuidar dos mais pobres. Esse é o princípio político da Bíblia. A Bíblia toda ensina a cuidar dos mais pobres. Todo governo deveria priorizar a atenção aos mais necessitados e vulneráveis. Isso é política, é cuidar dos mais pobres. Aquele que oprime o pobre, com isso, despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Então, para a Escritura, é um grave pecado, é o pecado social, naturalizar a desigualdade social, principalmente para favorecer os ricos e poderosos em detrimento do direito dos mais vulneráveis, do estrangeiro, dos órfãos e das viúvas. Todo governo tem o dever de cuidar dos mais necessitados e vulneráveis. Isso é a prática. Os profetas condenavam isso. Condenavam o profeta Amós, o profeta Miqueias, Ageu. Eles condenavam toda a prática que favorecia os grandes proprietários, os ricos e poderosos. Eles não precisam de cuidados do governo. Eles têm já o território de domínio deles. Mas quem não tem? Quem tem que vender sua força de trabalho para poder conquistar seu sustento? Esse precisa ser cuidado. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Deus defende a causa dos mais pobres. E a pior coisa que um líder pode fazer é explorar, favorecer a exploração dos mais pobres. Deus se levanta como quem defende os direitos dos mais necessitados e vulneráveis. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Então, sabe aquele negócio, você tem a demarcação da terra, tinha aquela pedra, né, que colocavam no terreno. Então, não é você tirar essa pedra e botar mais além para você se beneficiar. Você não pode fazer, principalmente se o proprietário vizinho for um órfão, for uma viúva. Então, você fez isso com uma pessoa vulnerável, tem quem defenda. E Deus vai se levantar contra você. Quando você tira do mais pobre direitos dele, recursos que poderiam abençoá-lo para poder se beneficiar. Mas também há o governo mau, governo perverso. O que é um governo mau? É aquele que não cuida do necessitado. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Faz muito urro e muita tragédia. O governo mau oprime o pobre, principalmente quando o governante vem das camadas mais baixas da sociedade. Então, se você veio de uma origem humilde, é seu dever cuidar dos mais humildes. Aí você veio de lá, então sabe o que é sofrer, vai poder cuidar melhor das pessoas que passam necessidade. O pobre que se torna poderoso
e oprime os pobres, é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. O governo mau dissemina ou acredita em mentiras, fake news, fofoca, disseminação de ódio. Para o governante que dá ouvidos à mentira, todos os seus oficiais não prestam ou são ímpios. Então, como que a gente lida com o governo mau? Como é que a gente faz oposição? Como é que a gente atua diante de um governo mau? Bom, tem alguns conselhos que eram muito importantes na época, mas a gente precisa ajustá-los nos dias atuais. Por exemplo, nós temos na nossa estrutura social, política de hoje, a autodeterminação dos povos, nós temos a questão da soberania nacional, nós temos a questão do direito à reação não violenta. Então, são aspectos que a democracia trouxe. Naquela época não tinha isso, era simplesmente isso. Então, esses conceitos de luta social, de defesa, de organização social para lidar com governos perversos, não existiam naquela época. Mas o livro de Provérbios dá algumas orientações. A primeira delas é não participar de tentativas conspiratórias, de fazer golpe, de invadir propriedade pública, de depredar. Não participa disso não. Mas confiar nos caminhos da justiça. O caminho é esse. Já naquela época já se dizia isso. Tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Crente não tem que estar participando de protestos. Foi com a Bíblia na mão para destruir os prédios públicos do governo. Meu Deus do céu, não cabe isso. Não entra na minha cabeça isso. Não entra. Segundo, não fazer articulações para proveito próprio, para atingir seus interesses. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Então, não fica procurando o seu proveito para mim. Faz concurso público, não tenta suborno, faz a coisa certa. É assim que funciona. Pode ser que eu não consiga. Isso é melhor. Você vai dormir com a sua consciência mais tranquila e não vai dever nada a ninguém. Isso é melhor mesmo. Terceiro, procurar agir com sabedoria em qualquer circunstância. Isso é para cidadãos, pessoas comuns, para mim e para você. Agir sempre com sabedoria em qualquer circunstância. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Então é preciso confiar que a verdadeira justiça é aquela que vem do Senhor. Deus vai se levantar contra os ímpios. Eles não vão prosperar. Deus não vai permitir isso. Essa era a convicção que eles tinham. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Então, o que o cidadão faz na política? O que o cidadão comum? A gente já viu o governante, ele tem que fazer com justiça, ética, bom senso, prudência, etc. E o cidadão comum faz o quê? Ele age com sabedoria. O servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Não praticar o suborno. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Não busque somente seus interesses. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Seja sincero e educado. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei.
Então, os governantes também deveriam desenvolver um caráter adequado ao exercício de suas funções. Qual era o caráter do líder, do governante? Dedicação ao seu trabalho, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Ter controle sobre suas emoções. A ira do rei é um mensageiro de morte, mas o homem sábio o acalmará. Estar sempre bem-humorado e disposto. Governantes têm que estar bem-humorado e disposto. A alegria no rosto do rei é o sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Ser comprometido com a verdade. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Ser bondoso. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Ser confiável. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Ser guiado pelo Senhor. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Ter discernimento. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Então, em Provérbios, nós vamos encontrar ainda uma outra passagem que é muito interessante, que deveriam ser observadas nos nossos dias atuais. Está ali o conselho de uma mãe a um rei. Conselhos políticos, da mãe ao rei. Encontramos, então, os conselhos da mãe do rei Lemuel. Ninguém sabe a história de Lemuel. Algumas traduções, como a Bíblia de Jerusalém, apenas dizem que ele era da localidade de Massá, que era uma região do deserto do Sinai, onde havia uma tribo ismaelita, conhecida pelos seus ensinos de sabedoria. Alguns comentaristas defendem que se tratava de um jeito carinhoso com que a mãe de Salomão, Batseba, chamava seu filho. Tem outros comentaristas que entendem que era uma referência ao rei Ezequias. E tem aqueles que acreditam que Lemuel era um personagem e sua mãe era um personagem fictício. O nome Lemuel, em hebraico, quer dizer consagrado a Deus ou pertencente a Deus. Quem quer que fosse esse rei, ele era um poeta e apreciava os conselhos da sua mãe. Esses conselhos eram para que eles observassem princípios de sabedoria para governar bem. Quais são esses princípios? Ter cuidado de si, fazer justiça e cuidar dos mais pobres. Quer governar bem, meu querido governante? Cuide de si, faça justiça e cuide dos mais pobres. Esses conselhos são universais. Foi o conselho, por exemplo, de Sócrates a um jovem governante que queria saber como ele governava bem. Ele diz: cuida de si mesmo. É o princípio, é o começo de tudo. São válidos para qualquer tempo. Quais são os conselhos da mãe de Lemuel? Primeiro, cuide de sua reputação, ou cuide de si mesmo. Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Segundo, governe bem a sua própria vida. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Bebida fermentada é cerveja e vinho, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Defenda os direitos dos que não podem se defender. Pratique justiça. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se.
seja o defensor de todos os desamparados. Cuide dos mais pobres e necessitados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Gente, eu desejo que cada governante, cada político, cada deputado, cada senador, cada vereador, cada prefeito, cada governador, cada presidente da República desse Brasil tenha uma mãe como a mãe de Lemuel, para lembrá-lo ali todo dia o que ele tem que fazer. São conselhos práticos que valem para os dias atuais. Bom, vamos terminar a nossa aula aplicando tudo isso à nossa vida. Vejam o texto que eu escrevi, um pequeno parágrafo. A Escritura tem uma direção política clara. A Bíblia fala de política, que não tem a ver com os interesses de ricos e poderosos. Ao contrário, ela defende os direitos dos mais pobres e mais vulneráveis. Enfatiza a prática da justiça. Valoriza a conduta das pessoas justas e promove a verdade. Em síntese, a política ensinada na Bíblia está relacionada com fazer a coisa certa. Guarde esse versículo com você. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Não esquece disso não, viu, gente? Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, esse estudo tão importante para todos nós. Feche seus olhos, fale com Deus. Obrigado, Senhor, por essa aula de hoje. Nos ajude, ó Deus, como cristãos e cristãs desse tempo, a sermos pessoas que têm uma participação política na sociedade, que garanta a justiça para todos e todas, principalmente para aqueles que sofrem com a desigualdade social. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua presença aqui. Nossa aula foi muito extensa. Esta semana começa o Natal, quarta-feira, quinta-feira, as famílias estarão reunidas. Eu desejo a você um Feliz Natal. Hoje à tarde nós teremos nosso culto presencial, mas será na casa de uma de nossas irmãs em Cristo e será um momento íntimo com essa família e nós estaremos juntos, nossa igreja. Será às 16 horas. Todos estão 16h30, melhor dizendo. Todos estão convidados. Venham celebrar com a gente. Se você deseja, escreve aí, porque a gente tem que falar com a portaria do prédio para saber quem é que vai subir, tá bom? Um bom domingo na presença do Senhor. E desejo a você um Feliz Natal. Um Natal abençoado. Que o amor, a graça, que aquilo que faz com que a gente seja alcançado pelo favor divino, possa inundar o seu coração. Que a sua vida seja uma encarnação desse amor. Como o Natal nos lembra, o Natal nos lembra a encarnação do amor entre nós. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo e uma boa semana para você.